Nesta aula, vamos fazer alguns exemplos sobre efeitos da corrente elétrica e resistência elétrica. Nessa primeira questão, você vai marcar, né, a alternativa incorreta, né, em relação aos efeitos da corrente elétrica. A letra A, efeito Joule absorve calor. Será se absorve calor? Vamos deixar essa letra A aqui. Letra B, efeito magnético gera campo magnético? Sim, nós vimos lá que quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, né, se um fio for percorrido por uma corrente elétrica e aí se você colocar aqui uma bússola, né, vimos isso, né? Essa bússola ela vai sofrer uma rotação, né, devido ao campo magnético ao redor desse fio. Efeito fisiológico é a mesma coisa de choque elétrico? Sim, né? Vimos na aula anterior. Efeito químico produz reações químicas? Vimos, né? Vimos lá um experimento da eletrólise, né? Quando coloca uma solução de água e sal, né? Sal de cozinha, né? Provoca reações químicas, sim. Efeito luminoso provoca luz? Sim. A lâmpada, né? Quando percorrida por uma corrente elétrica, emite luz. Então você vai procurar só a que está errada, só a incorreta, né? O efeito Joule, ele não absorve calor, ele produz calor, tá? Ele emite calor, tá certo? Então isso aqui está errado, né? A questão que está incorreto. Então a letra A, certo? É o que está incorreto, ok? Questão 2. Calcule a resistência elétrica de um resistor que apresenta 10 amperes de corrente elétrica. Então, esses 10 amperes aqui, esses 10 amperes, tá? É a corrente elétrica, ok? E uma resistência de corrente elétrica e 200 volts, né? 200 volts é a diferença de potencial U. Então, você vai calcular a resistência elétrica. A resistência elétrica, a resistência elétrica é o R. Nós vimos que a resistência elétrica, tá? Vimos que a resistência elétrica R é dada pela razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Então é só dividir. Quem é a diferença de potencial? Vale 200 volts. Quem é a corrente elétrica? 10 amperes. Então é só dividir, né? 200 por 10. Nós vamos ter aqui 20 ohm, não é isso? Tem que colocar aqui o símbolo de resistência, que é a letra grega ômega, certo? Vamos para a terceira questão. Determine o valor da corrente elétrica que passa por um fio de resistência, tá? Isso aqui é a resistência elétrica, 5 ohm, submetida a uma DDP, tá, de 40 volts. Então isso aqui é o U. Qual o valor da corrente elétrica? Mais uma vez, você vai aplicar a equação da resistência elétrica. Resistência é diferença de potencial, né, U, dividido pela corrente elétrica I. Quanto vale a resistência? Vimos que a resistência vale 50, né? Ou melhor, vale 5, né? Vale 5. A diferença de potencial vale 40.
Tá? Aqui é só substituir e fazer a continha, né? Fica bem fácil, né? 40. O I é a corrente elétrica, então você só repete. Vamos descobrir o I. Multiplicamos aqui meio pelos extremos, né? Faz isso. 5 vezes I dá 5I, né? Aqui embaixo que não aparece, mas existe 1, né? 1 vezes 40 dá 40, né? Isola o I. Aí fica 40 dividido por 5, né? Aí é só resolver a equação do primeiro grau, né? 40 dividido por 5 vai dar 8. Corrente elétrica é medida em ampere. Portanto, temos aí 8 amperes, tá? Ou seja, 8 amperes, né? Foi a letra D. É isso? Na questão 4, tá? Na questão 4, você vai ter, quando atravessado por uma corrente elétrica de 1,5 ampere, a diferença de potencial nos terminais de um resistor ohmico é 1,5 volts. Então, você vai procurar aqui a resistência elétrica, né? Então, resistência elétrica mais uma vez. Tá? A resistência elétrica mais uma vez é o que? A resistência elétrica é a diferença de potencial sobre a corrente elétrica. Então, isso aqui, ó, 1,5 miliampere é a corrente elétrica. Tá? É a corrente elétrica. I, né? 1,5 miliampere. 1,5 volts, melhor, esse 1,5 volts é a diferença de potencial V, né? 1,5 volts. Então aqui é só substituir. Nessa equação é importante você transformar os valores, tá, para o sistema internacional. Corrente elétrica não é medida em miliampere no sistema internacional. Numa aula passada vimos que há os múltiplos, né, e submúltiplos de corrente elétrica. Miliampere, microampere, né? Então, gente, miliampere, tá? 1 miliampere é 10 elevado a menos 3 amperes, tá certo? Você volta lá na aula, na primeira aula de corrente elétrica, você vai ver isso. Então, a diferença de potencial é 1,5 volts e a corrente você vai substituir no sistema internacional em amperes. Dá 1,5 10 a menos 3, ok? Então, chegou aqui, divide, né? 1,5 por 1,5 vai dar 1, né, gente? Vai dar 1. Aí você coloca aqui embaixo só a potência, né? 10 a menos 3, né? Olha só, denominador com expoente negativo, você pode levar ele para o numerador, tá? Você pode levar ele para o numerador, repete só 1. E o sinal inverte. Se era negativo, vai agora positivo. Então fica só 3, tá bom? Essa potência aqui, 10 a menos 3, levei ela aqui para o numerador, tá? Aí fica só 3, tá? No expoente. Então a resistência ficou 1 vezes 1 vezes 10 elevado a 3 ohm, tá? Então deu letra B, né? Agora aqui na questão 5, nos choques elétricos, a corrente elétrica, né, que flui, as correntes que fluem
através do corpo humano pode causar diferentes efeitos biológicos, né? Como nessa tabela aqui. Então, considerando que a resistência do corpo, né, é de 1500 ohm, então isso aqui é a resistência R, em qual faixas acima se enquadra uma pessoa que temos aí uma tensão elétrica, que é a mesma coisa, diferença de potencial, né? Nós vamos ter aqui 220 volts, tá? 220 volts é a diferença de potencial que temos em nossas residências, nas tomadas, tá? Então você vai calcular aqui a corrente elétrica e saber em qual situação a pessoa se encaixa aqui da tabela, tá? Então primeiro vamos procurar aqui a corrente elétrica, né? Aí você usa a mesma equação da resistência. R é igual a U sobre I. A resistência foi dada aqui de 1500, né? 1500. A diferença de potencial foi de 220. Repete o I, né? Vamos procurar aí a corrente elétrica. Multiplica de novo meio pelos extremos. 1500 vezes I dá 1500 I, né? 1 vezes 220, vamos ter 220. Isola-se o I e faz a divisão, né? Quem multiplica a variável, no nosso caso aí o I vem para baixo, né? Então vamos ter aqui 1500. Corta um zero em cima, pode para simplificar, né? Pode só para facilitar, e fica 22 dividido por 150. 22 dividido por 150, você vai ter que aproximadamente 0,147 ampere. Observe, tá, gente, que os valores aqui das correntes elétricas da tabela estão em miliampere e ampere também. Então vamos transformar isso aqui em ampere, tá certo? Só para facilitar, ok? Para transformar em ampere, é só multiplicar, em miliampere, é só multiplicar isso por 1000, tá? Então você vai pegar aí, ó, 0,147 vezes 1000. Vai dar 147 miliampere, tá? Então a corrente elétrica em ampere é de 0,147 e em miliampere é 147, ok? Então em qual situação isso aqui se encaixou? Até 10 ampere, melhor, até 10 miliampere, isso aqui, ó, é maior que 10 miliampere. Então não é o item 1. O 2, 10 miliampere até 20 miliampere, isso aqui é muito maior que 20 miliampere, né? 20 miliampere até 100 miliampere. Isso aqui é maior que 100 miliampere. O item 4. De 100 miliampere até 3 ampere, ó. Isso aqui é maior que 100 miliampere, mas é menor que 3 ampere, né? Ó, isso aqui é menor que 3 ampere, é menor que 1 ampere, né? Ou seja, satisfaz aqui o item 4, né? Então 147 é maior que 100, tá? Mas como está em miliampere, né? Esse valorzinho aqui em ampere é menor que 3 ampere, tá? Então satisfaz aqui o item 4, né? Então vamos ter aqui a letra D, ok? A questão 6, um resistor ohmico é submetido a diferentes tensões conforme o gráfico. Aí, esse resistor é ohmico? Você vai dizer sim ou não. Observe que na aula passada eu falei que um resistor ohmico, quando apresenta em um gráfico, ele é uma reta. Então nós temos aqui uma reta, né? Então se é uma reta, ele é ohmico, ok? Por quê? Aí você diz porque é uma reta. E também se você divide aqui os valores, né, para calcular a resistência, você vai perceber que a resistência vai ser constante, né? Você vai perceber
que a resistência elétrica ela é constante. Então vamos calcular aqui a resistência. É igual dividido por I. Você pega qualquer valor, pode pegar aqui o primeiro, tá? Quando nós temos 12 volts, né, vamos ter uma corrente de 2 amperes, né? O gráfico é da tensão ou diferença de potencial em função da corrente elétrica I, né? Então, quando nós temos 12 volts, vamos ter 2 amperes. Aí é só dividir, tá certo? Aí você faz apenas aí a divisão agora. OK? Divide aí 12 por 2, né? 12 por 2 dá 6, né? Então, a resistência é de 6 ohm. Se você dividir aqui, ó, quando a diferença de potencial for 24, a corrente é 4. 24 dividido por 4 dá 6. Quando tivermos uma diferença de potencial de 36, vamos ter uma corrente de 6. 36 dividido por 6 também dá 6. Então, a resistência elétrica é constante. Também por isso que ele é ôhmico, tá? A característica de um resistor ôhmico é ter uma resistência constante.